Existe um segredo que separa as pessoas que transformam suas vidas daquelas que ficam presas na mediocridade para sempre. Não é sobre ter nascido em berço de ouro, não é sobre ter QI de gênio e definitivamente não é sobre sorte. É sobre uma força que mora dentro de cada ser humano, mas que a maioria nunca descobre como acessar. Algumas pessoas chamam isso de determinação, outras de força de vontade, mas o nome real é poder interior. E se você está se sentindo perdido na vida, se está cansado de ver outros conseguirem enquanto você fica parado, então você precisa entender que a única diferença entre você e quem já chegou lá é que eles descobriram como despertar essa força. E você está prestes a descobrir também. A primeira coisa que você precisa entender é que o poder interior não é algo místico ou sobrenatural. É simplesmente a capacidade de acessar todo o seu potencial sem depender de fatores externos. Olha o Michael Jordan, por exemplo. Ele foi cortado do time de basquete da escola porque o técnico achou que ele não tinha altura suficiente. A maioria das pessoas teria desistido ali mesmo. Mas Jordan tinha uma consciência absoluta de que sempre podia melhorar. Essa consciência é o primeiro despertar. Ele transformou aquela rejeição no combustível para se tornar o maior jogador de todos os tempos. Quantas pessoas você conhece que se limitam porque alguém disse que elas não eram boas o suficiente? Jordan nunca pensou assim. Cada crítica era uma oportunidade de provar o contrário. Cada desafio era uma chance de descobrir novos níveis de excelência. Isso não é sobre ser teimoso. É sobre ter uma mentalidade de crescimento infinito. O poder interior começa quando você para de colocar limites em si mesmo, baseado na opinião dos outros, e começa a ver cada obstáculo como um professor disfarçado. A diferença entre pessoas medianas e lendárias está nessa consciência. Pessoas medianas acreditam que têm limitações fixas. Lendárias sabem que seus únicos limites são aqueles que eles aceitam. Então, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: quais limites você está aceitando na sua vida que, na verdade, são apenas opiniões de outras pessoas? O segundo aspecto do poder interior é entender que ele não nasce no conforto, ele nasce na pressão. Pensa no Muhammad Ali. Ele não apenas enfrentou adversários no ringue, ele enfrentou um sistema inteiro que tentava destruí-lo. Perdeu os melhores anos da carreira por se recusar a lutar numa guerra que não acreditava. Foi odiado pela mídia, perdeu milhões de dólares. Mas ao invés de se vitimizar, ele usou toda essa pressão como combustível. Cada treino brutal nas madrugadas, cada round que ele apanhou, cada momento de desespero financeiro se tornou uma oportunidade de fortalecer não apenas seu corpo, mas sua determinação interior. A adversidade não é sua inimiga, ela é sua academia mental. Cada problema que você enfrenta está literalmente treinando músculos psicológicos que você nem sabia que existiam. A diferença é que a maioria das pessoas tenta evitar a dor, enquanto quem desenvolve poder interior entende que a dor é temporária, mas a força que você ganha dela é permanente. Ali não se tornou lenda apesar das dificuldades, ele se tornou lenda por causa delas. Então, pare de fugir dos seus problemas e comece a vê-los pelo que realmente são. Oportunidades de desenvolvimento que a vida está te oferecendo de graça. O terceiro nível do poder interior é o autocontrole absoluto. E aqui, eu quero que você preste atenção no Floyd Mayweather. Independente do que você pensa sobre ele como pessoa, é inegável que dentro do ringue ele tinha controle total sobre suas emoções. Mesmo quando os adversários tentavam provocá-lo, mesmo quando a torcida estava contra ele, ele mantinha a mente fria e calculista. Por quê? Porque ele entende que não pode controlar o que o adversário vai fazer, mas pode controlar 100% como ele vai reagir ao que o adversário faz. Essa é a diferença entre lutadores que têm poder interior e lutadores que são vítimas das emoções. Lutadores sem controle interior são previsíveis, vão sempre reagir da mesma forma quando provocados.
Lutadores com poder interior são como xadrezistas, sempre 3 movimentos à frente. Quantas vezes você já perdeu o controle emocional no trabalho e depois se arrependeu? Quantas vezes você reagiu por impulso ao invés de responder estrategicamente? O autocontrole não é sobre reprimir suas emoções, é sobre ser o comandante delas ao invés de ser comandado por elas. Quando você desenvolve esse nível de controle interno, você se torna literalmente imparável, porque nada externo consegue mais te desestabilizar. O quarto aspecto é algo que poucos entendem. O poder interior é uma fonte de energia renovável. Olha o Kobe Bryant. De onde vinha aquela obsessão incansável pelos detalhes? Aquela capacidade de treinar às 4 da manhã todo dia por décadas? Não era apenas ambição pessoal. Era algo muito mais profundo. Era um propósito maior que ele carregava dentro de si. Ele não jogava apenas por estatísticas pessoais. Ele jogava para inspirar uma geração inteira, para provar que dedicação absoluta pode superar qualquer talento natural. Quando você conecta seu poder interior com um propósito maior que você mesmo, algo mágico acontece. Você nunca mais fica sem energia. A maioria das pessoas se sente cansada porque está lutando apenas por objetivos superficiais. Salário maior, reconhecimento do chefe, likes nas redes sociais. Essas coisas podem te motivar temporariamente, mas não conseguem sustentar você nas 4 da manhã quando ninguém está olhando. Agora, quando seu poder interior está conectado com algo maior, quando você sabe que sua luta impacta não apenas você, mas outras pessoas também, você descobre reservas de energia que nem sabia que existiam. É por isso que mães conseguem trabalhar 2 empregos para sustentar os filhos. É por isso que empreendedores conseguem trabalhar 16 horas por dia sem cansar. Não é força física, é poder interior direcionado para algo maior. O último e mais importante aspecto é entender que você não precisa esperar ninguém te salvar. Você é seu próprio herói. Pensa no Conor McGregor antes de ser famoso. Ele estava desempregado, vivendo de auxílio governamental na Irlanda. Mas ao invés de aceitar aquela situação como destino, ele viu uma oportunidade, uma chance de usar todo o seu poder interior para se tornar o lutador mais bem pago da história do MMA. Ele não ficou esperando alguém descobrir seu talento, ele saiu gritando para o mundo inteiro que era o melhor, mesmo quando ninguém acreditava. Essa é a mentalidade do poder interior. Assumir responsabilidade total pela sua vida e pelos seus resultados. Parar de ser um coadjuvante na sua própria história e se tornar o protagonista. O herói da sua vida não vai aparecer com uma oferta de emprego dos sonhos. O herói da sua vida é você mesmo quando você decide despertar todo o poder que já existe dentro de você. Cada vez que você escolhe disciplina ao invés de preguiça, cada vez que você escolhe coragem ao invés de medo, cada vez que você escolhe ação ao invés de desculpas, você está fortalecendo seu poder interior. E chegará um momento em que esse poder será tão forte que nada no mundo conseguirá te parar. Porque você não estará mais dependendo de fatores externos para ser feliz, bem-sucedido ou realizado. Você terá se tornado uma fonte completa de poder, uma pessoa que não apenas sonha com a vida que quer, mas tem a força interior para construí-la com as próprias mãos.